A história começa exatamente no dia 11 de novembro, às 11h11, no ano de 1111, seguido o calendário da Aliança. Foi nesse momento que a Estrela Azul presenciou o início do apocalipse. Num dos andares do prédio, o caos já tinha começado. Vários zumbis atacavam os funcionários e uma mulher corria desesperada, implorando para aquela coisa não chegar perto dela. Enquanto tentava escapar, tudo que passava pela cabeça dela é que ela precisava voltar para casa e ver os pais e não podia morrer ali de jeito nenhum. A única saída que pensou foi se esconder no armazém e ficar quietinha até tudo acabar. Mas assim que passou pela porta, se deparou com uma cena horrível. Um dos colegas estava sendo atacado por um zumbi. Ela congelou na hora, ainda mais quando viu que o colega ainda estava vivo e mesmo assim conseguiu pedir para ela fugir dali. Foi tão chocante que as pernas dela simplesmente cederam e ela caiu no chão assustada demais. Tremendo de medo, ela viu o zumbi notar sua presença e se levantou pronto para atacar. Quando ele começou a correr na direção dela, o pânico bateu forte e ela só conseguiu fechar os olhos torcendo para que alguém a salvasse. Foi aí que, do nada, alguém apareceu saltando com uma espada em mãos e desferiu um golpe preciso nas costas do zumbi, eliminando a ameaça com um único corte. Assim que derrotou o inimigo, o sistema notificou que ele eliminou um zumbi de nível 1 e ganhou 10 pontos por isso. A mulher ficou surpresa e aliviada ao mesmo tempo. Quando olhou melhor para ver quem tinha salvado ela, percebeu que era o Yan-Ti, um colega de trabalho. Mas mal teve tempo para pensar, pois outro zumbi se aproximava pelas costas dela. Yan-Ti reagiu rápido, cortando o monstro no meio antes que pudesse fazer qualquer coisa. Mais 10 pontos foram adicionados ao seu total. Depois disso, ele ajudou a mulher a se levantar, perguntando o que ela estava fazendo ali e mandou que ela corresse logo. Foi aí que o pior aconteceu. Milhares de zumbis começaram a aparecer dentro do armazém, correndo na direção deles. Enquanto os dois corriam, a mulher ainda estava em choque e comentou que não conseguia acreditar naquilo tudo. Perguntou se era real mesmo ou se era apenas um pesadelo. Yan-Ti respondeu que também estava confuso e não fazia ideia se aquilo era mesmo a realidade ou não. Esse é o Yan-Ti de 21 anos, o jovem mestre da família Yan de Shonrou. Só 10 minutos antes, ele era apenas o segundo filho de uma família rica, vivendo como um simples trabalhador de escritório, mas agora está lutando pela própria vida contra zumbis. Voltando 10 minutos no tempo, Yan-Ti chegava no escritório com uma maleta na mão, andando tranquilamente pelo corredor. Naquele mesmo momento, a mulher que ele salvou mais tarde parou ele no caminho para perguntar se ele ia trabalhar até tarde. Contou que, por ser o dia da tal profecia do apocalipse, estava muito assustada e perguntou se ele podia levá-la para casa. Yan-Ti respondeu dizendo que essa profecia já era comentada fazia mais de 10 anos e perguntou como ela ainda conseguia ter medo disso. Disse que até criancinhas já não acreditava mais nessas histórias, deixando a mulher completamente sem graça. Mas logo depois, ele virou para ela e perguntou se estava mesmo assustada. Ela respondeu que sim, que estava morrendo de medo, achando que isso iria encantar ele. Só que o Yan-Ti surpreendeu todo mundo ao chamar a atenção de geral no escritório, dizendo bem alto que a deusa do escritório estava com medo do apocalipse e queria saber se alguém podia levá-la para casa no fim do expediente. Na hora, vários colegas se ofereceram como voluntários, todos se achando os heróis do dia, mas o que ela queria mesmo era que fosse o Yan-Ti. Pensou até que ele era um idiota e que não merecia ter uma namorada. Mais tarde, já em sua sala, Yan-Ti colocou a maleta sobre a mesa e pensou que o apocalipse foi só uma desculpa que ela usou para tentar chamar a atenção. Mas ele se lembrou de algo mais sério. 10 anos atrás, o supercomputador de inteligência artificial chamado Titã detectou a aproximação de uma estrela negra. Foi ele quem alertou que a Estrela Azul entraria numa era de apocalipse no dia 11 de novembro. Isso causou pânico generalizado na época. Desde então, a humanidade ficou em constante alerta, mas essa tal estrela negra nunca apareceu. Todo ano, as autoridades emitiam avisos pela televisão decretando a lei marcial, proibindo as pessoas de saírem de casa, o que deixava muita gente irritada, já que o tal apocalipse nunca acontecia. Agora, 10 anos depois, ninguém levava mais a sério. Alguns até aproveitavam a data para usar como desculpa para sair, como esse cara que convidou a garota para ver um filme só porque era o dia do apocalipse. Mas pro Yan-Ti, tudo aquilo era perda de tempo. O que realmente chamava a atenção dele era a espada que carregava dentro da maleta. Um colega passou por ele e brincou perguntando se ele tinha comprado um novo modelo, dizendo que ele já estava grande demais para continuar brincando com esse tipo de coisa. Na maleta tinha um bilhete explicando que aquela era uma lâmina da aniquilação, feita de ouro puro do Titã. Era capaz de cortar ouro e jade como se fossem melão e deveria ser usada para autodefesa. Mas o Yan-Ti não via aquilo só como um modelo de coleção. Ele sabia que aquela era uma arma real de alta tecnologia. Na verdade, uma das 3 armas proibidas da humanidade, segundo os registros da civilização. E se perguntava como sua velha tinha conseguido algo tão raro assim. Virando o bilhete, estava escrito que ele já estava longe
de casa há 3 anos e perguntava quando ele planejava voltar. Isso fez ele refletir. O tempo realmente tinha passado rápido. Ele tinha fugido de uma vida que já estava toda arranjada pela família. Então ele foi embora de Shanhou e passou a viver sozinho no Distrito 10. Mas fazia tempo que sabia que não podia continuar fugindo. Decidiu que assim que recebesse seu salário, no dia seguinte voltaria para casa. Só que foi aí que tudo começou. Uma sirene estridente começou a tocar por toda a cidade, deixando todo mundo assustado. Yati, assim como os outros, correu até a janela para ver o que estava acontecendo. Quando olhou para o céu, ficou espantado com a imagem de um céu completamente vermelho e um meteoro enorme caindo em direção à cidade. Os funcionários se perguntavam se aquilo seria a tal estrela negra da profecia. Alguns não entendiam porque as autoridades ainda não tinham avisado nada. Outros só queriam correr para casa antes que fosse tarde. De repente, uma voz fez um anúncio oficial. Dava as boas-vindas a todos os humanos da Estrela Azul ao jogo global do Apocalipse. Foi revelado que com a chegada do Apocalipse, todos perderiam suas liberdades como humanos e iriam se transformar em NPCs ou monstros dentro desse jogo mortal. Aquele momento era apenas o modo aquecimento. Todos teriam 24 horas para acumular pontos e fortalecer seus status de NPCs. Quanto mais alto o nível, maior seria a força depois que o jogo começasse para valer. E um aviso importante: depois de 24 horas, os players entrariam no jogo. Os NPCs não poderiam eliminá-los, mas os players podiam eliminar os NPCs. Mas se alguém morresse no jogo, morreria de verdade. Yanti ficou sério, tentando entender quem eram esses jogadores e o que estava acontecendo. Em seguida, todas as comunicações foram bloqueadas e só o canal global ficou disponível. O sistema também avisou que era preciso escolher uma classe em até 5 minutos antes do início oficial do jogo. Diante dele, o sistema de status se abriu como um holograma. Yanti ficou impressionado, era como estar dentro de um jogo real. Foi então que apareceu uma mensagem na frente do Yanti pedindo para ele escolher uma classe. Enquanto clicava em próximo, ele pensou que se realmente estivessem dentro de um apocalipse, escolher bem essa classe podia ser o que faria a diferença para sobreviver nos níveis que estavam por vir. A primeira opção era a classe guerreiro, que tinha como atributo principal a força e como secundária a constituição. O destaque dessa classe era que ataques físicos tinham 5% de chance de ativar a sede de sangue, o que aumentava a força em 5% e a velocidade de ataque em 15% por 10 segundos. Essa habilidade era ativada no primeiro ataque e tinha um tempo de recarga de 1 minuto. A segunda opção era o mago, com espírito como atributo principal e a constituição como secundário. A vantagem dele era que a velocidade de encantamento aumentava em 15%. Já a terceira era a classe cavaleiro, que tinha como principal a constituição e como secundário a força. Um detalhe que chamou a atenção de Yati é que se a constituição fosse o atributo mais alto, ela receberia um bônus de 20% e a metade do peso do usuário seria eliminado, facilitando os movimentos. O Yati achou essa última opção bem interessante. A classe cavaleiro parecia ser realmente forte, e tanto ela quanto a classe guerreiro combinavam muito bem com a espada que ele tinha. Então, ao tocar na lâmina, algo inesperado aconteceu. A espada começou a brilhar com força e logo o sistema detectou uma energia poderosa emanando dela. Na mesma hora, apareceu uma mensagem parabenizando ele por ter desbloqueado uma classe única, a Cavaleiro Fantasma de rank SSS. Ao receber essa classe única, o Yati não tinha apenas um ou dois atributos principais, ele tinha 3, a Constituição, a Força e o Espírito, e com agilidade como atributo secundário. Era um monstro de status. Além disso, ele ganhou uma habilidade passiva chamada Podridão. Com ela, qualquer ataque seu marcava o inimigo com a marca da morte, que reduzia a cura em 10% e fazia o alvo perder um nível depois de morrer. E o pior, quando esse alvo revivia, voltava mais fraco, com todos os atributos reduzidos a 10% e ainda ficava com fraqueza. O sistema também explicava que, se o inimigo morresse com o nível reduzido pela marca da morte, ele sofria a morte permanente, tanto NPCs quanto jogadores. E quanto mais o Yati subisse de nível, mais forte essa passiva ficava. A redução de cura aumentava em 10% a cada nível, a perda de nível ficava mais rápida, a fraqueza durava mais tempo e a penalidade de atributos crescia. No total, dava para acumular até 9 stacks dessa maldição. Yati ficou de boca aberta com isso. Aquela passiva era absurda. Ele entendeu que mesmo enfrentando jogadores, se estivesse mais forte podia eliminar qualquer um, e até se perguntou se aquilo não era algum tipo de bug do sistema. Foi aí que o sistema apareceu de novo, informando que ele tinha despertado um talento pessoal chamado Filho do Plano. Esse talento dava para escolher 3 atributos não combatentes e multiplicar os ganhos desses atributos por 10. E se algum desses ganhos fosse permanente, esse valor seria multiplicado por 100 vezes. E a habilidade tem um tempo de 24 horas. Yati ficou ainda mais empolgado com essa surpresa. Disse que esse tipo de presente para novato era praticamente uma
uma trapaça. Logo depois, uma nova mensagem apareceu. A seleção de classe foi encerrada e o jogo começaria em 5 minutos. Enquanto a contagem regressiva rolava, algumas pessoas começaram a questionar porque não tinham recebido nenhuma tela de escolha de classe. Outros achavam que podia ser um erro do sistema e uma mulher chegou a dizer que era injusto uns receberem e outros não. Ouvindo tudo aquilo e vendo a contagem se aproximar do zero, Yanti já se preparava para o pior. E então, quando o jogo do Apocalipse começou para valer, aconteceu. As pessoas que reclamaram de não ter recebido uma classe simplesmente se transformaram em zumbis. No meio desse caos, uma mulher ficou desesperada ao ver colegas se tornando criaturas horríveis e devorando quem estivesse por perto. Um zumbi avançou para cima dela, jogando-a no chão e mordendo seu pescoço sem nenhuma piedade. Em poucos segundos, o lugar virou um inferno. Vários zumbis começaram a atacar tudo que viam pela frente. Quem pôde, correu para salvar a própria vida. Aquela mulher mordida virou zumbi na mesma hora e correu atrás de um dos caras que ainda estava tentando escapar do escritório. Yanti agiu rápido, entrou na frente e bloqueou o ataque dela com sua espada. Avisou o cara para correr o mais rápido que pudesse e não ser pego, enquanto a zumbi mordia a lâmina da espada, olhando para ele com um olhar assassino. Voltando para a hora em que ele salvou a Luxin no armazém, os dois ainda estavam correndo. Quando viraram o corredor, viram uma outra pessoa escondida por ali. A garota avisou que tinha ouvido algo estranho logo à frente. Yanti se adiantou com a espada pronto para atacar, mas de repente um cara apareceu se ajoelhando na frente dele, implorando para não ser morto, dizendo que não era um zumbi. Yanti segurou o golpe no último segundo e reconheceu o homem. Era o Lu Yong. Ele continuou seu caminho e apenas alertou o cara: da próxima vez não sair do nada assim, senão poderia acabar morto sem nem perceber. Lu Yong ficou chocado por ter sido deixado para trás. Perguntou se eles não eram colegas e por que o Yanti estava te ignorando daquele jeito. Disse que sabia que estava em perigo e mesmo assim ele não ofereceu ajuda, questionando se ele ainda era um humano de verdade. Yanti parou e olhou sério, respondeu que sim, era um humano, diferente dele, que roubou suas ideias e levou todos os créditos pelas suas conquistas e ainda forçou uma colega a fazer 3 abortos. Um humano como ele definitivamente não era. Lu Yong ficou furioso com aquilo, perguntou como ele ousava dizer uma coisa dessas, mas Yanti nem deu bola e seguiu andando. Vendo ele indo embora, Lu Yong gritou para ele esperar, dizendo que sua classe também era cavaleiro e que se os dois se unissem, não teriam problemas com os zumbis. A Luxin ouviu isso e perguntou pro Yanti se ele não ouviu o que o Lu falou. Comentou que talvez ele fosse forte por também ter virado um cavaleiro, mas o Yanti, com raiva, respondeu seco que não importa o quão forte seja a classe dele, ele ainda era um lixo de pessoa. Nesse momento, o Lu Yong pegou uma vassoura do chão e avançou com tudo para atacar o Yanti, perguntando como ele ousava zombar dele daquele jeito. A garota tentou avisar, mas foi tarde. Yanti contra-atacou na hora, acertando um golpe com o cabo da espada bem no estômago do Lu, que caiu no chão se contorcendo de dor. Logo depois, a Luxin viu que um zumbi apareceu atrás do Lu Yong e gritou pedindo a espada emprestada. Quando o Lu percebeu a criatura atrás dele, ficou desesperado pedindo ajuda, mas o Yanti ignorou. Continuou andando, enquanto a Luxin perguntava se ele ia mesmo deixar o cara morrer. O zumbi então mordeu o pescoço do Lu sem piedade. Yanti, vendo aquilo, parou por um segundo e falou com um olhar frio: joga fora essa sua bondade inútil e olhe em volta. Isso aqui é só o começo do apocalipse. Vai ter ainda mais destruição e muito mais morte. Disse também que se continuar sendo a mesma tola de antes, poderia acabar sendo a próxima vítima. Aquelas palavras foram como um choque para Luxin. Ela sempre se achou superior, tratava mal os colegas, mas agora diante da morte estava em defesa. Yanti então volta a andar e falou que ainda tinha muitos zumbis por ali, então precisava encontrar logo um lugar seguro. Foi aí que uma porta se abriu e uma garota apareceu perguntando se aquela era a Luxin. Era a Jadia, uma colega de trabalho, que abriu um sorriso aliviado ao ver que ela ainda estava viva. Pouco depois, começaram a ouvir barulhos vindo da porta. Eram zumbis tentando entrar. Sem muito o que fazer, o pessoal que estava na sala começou a juntar tudo que podia para montar uma barricada e impedir que eles invadissem. Olhando ao redor, o Yanti percebeu que o prédio estava cheio de gente antes de tudo aquilo acontecer e agora só tinham 7 pessoas vivas ali dentro. Todo mundo acabou se reunindo naquela sala de reunião enquanto o caos continuava rolando lá fora. A Jadia estava apavorada, sem entender como o mundo virou esse inferno tão de repente. Do lado dela, outra mulher também estava tremendo de medo e só dizia que queria voltar para casa. Nessa hora, um dos garotos falou que o mais importante agora era sobreviver e que já era uma sorte os zumbis ainda não terem conseguido invadir. Mas mal ele terminou de falar, outro homem começou a reclamar. Apontou para Jadia e disse que a culpa era toda dela de ter aberto a porta e deixado eles entrarem. Também disse que não tinha comida ali e agora eles estavam presos
todos cercados por mortos-vivos. Esse homem era o Sao Yushin, o gerente da empresa. Furioso, ele gritou que, se alguém quisesse morrer, que fosse lá pra fora. Ficou revoltado por terem trazido mais gente pra dentro da sala. O segurança Zhao Nian, ouvindo aquilo, olhou com raiva pra ele e perguntou o que ele tinha acabado de dizer. O Yanti logo lembrou que esse segurança foi o mesmo que passou correndo por eles no corredor, atraindo os zumbis até a sala que eles estão. O gerente não recuou, ainda teve a audácia de dizer que, se o segurança não tivesse atraído os zumbis, ninguém estaria preso naquela situação. E não parou por aí. Apontou pro Zhao, dizendo que ele estava coberto de sangue, talvez já infectado, e por isso deveria ser jogado lá pra fora. Mas Zhao não ficou só ouvindo. Com raiva acumulada, ele agarrou o gerente pela gola e falou que já estava de saco cheio com tanta ordem absurda. Perguntou se ele achava mesmo que podia tratar os outros daquele jeito só porque era o chefe. Sao, todo assustado, perguntou como ele se atrevia a falar daquele jeito e se não tinha medo de ser demitido. O segurança riu da cara dele e disse que ele precisava acordar, que aquilo ali era o apocalipse, e se estavam falando que ele era um monstro, então talvez fosse melhor agir como um. Sao entrou em pânico, perguntando do que ele estava falando, mandando parar. Mas Zhao já tinha tomado uma decisão, quebrou o vidro da sala e segurou o gerente pro lado de fora. O homem se desesperou gritando que ele estava maluco, que aquilo era o 17º andar. Yanti só observava a cena sério, vendo tudo aquilo se descontrolar cada vez mais. Enquanto o gerente implorava para não morrer, Luxin se aproximou e tentou fazer o Zhao parar. Ela falou que ele não precisava fazer aquilo e revelou que tinha escolhido a classe de maga. Disse que tinha despertado uma habilidade de luz sagrada e podia purificar tudo ao redor, talvez até ajudar quem estivesse infectado. Mas para Yanti, aquilo foi uma grande burrice. Pensou que ela foi bem idiota em revelar sua classe assim, porque os maiores perigos nem sempre vêm dos zumbis, às vezes vem de quem tá do seu lado. Todo mundo ali trabalhava junto há anos, mas ninguém tinha falado nada sobre suas classes, e agora ela acabou se expondo de graça. O segurança ficou surpreso com a revelação e perguntou se era verdade que ela era uma maga. Ela confirmou e disse que podia usar sua habilidade para evitar infecção e ajudar todo mundo a sobreviver. O gerente, ainda pendurado, ouviu aquilo e ficou esperançoso. Pediu pro Zhao ouvir, dizendo que ela poderia curar os ferimentos dele. Mas aí veio o pior. O segurança riu de forma fria e soltou o Sao do alto do prédio, dizendo que agora era a hora de reverter o destino. Todos ficaram paralisados quando viram o corpo do gerente despencar até o chão e ser completamente esmagado. Luxin ficou horrorizada, perguntando por que ele tinha feito aquilo com o ser humano. Zhao, com um olhar assustador, respondeu perguntando se ela achava mesmo que ele ia poupar aquele porco nojento. Ela tentou argumentar, dizendo que mesmo assim, ele ainda era uma vida humana, mas Zhao disse que não se importava, que ele era só mais uma pedra no caminho, e ativando sua habilidade de sede de sangue, falou que fez a escolha certa ao virar um guerreiro, que enquanto tivesse esse poder, ele não só sobreviveria ao apocalipse, mas se tornaria o dono do mundo. O Yanti só observava, pensando em até onde os humanos podem ir quando não existem leis ou moral para segurar eles. E é aí que o Zhao começou a se aproximar da Luxin, dizendo que a partir daquele momento, ela era dele. Mas o Yanti não deixou, entrou na frente dela, fazendo um corte no ar com a espada para parar o avanço. Zhao, surpreso, perguntou se ele também estava afim da garota, mas o Yanti respondeu seco, disse que só queria as habilidades dela, porque no meio de um apocalipse, ninguém podia garantir a própria sobrevivência, mas com uma curandeira que podia purificar o vírus, as chances aumentavam. Zhao ficou furioso, pegou um extintor e gritou que ele ia se arrepender por tentar roubar o que já era dele, e que se fosse preciso, ele também seria um degrau no caminho dele para dominar o apocalipse. Ele avançou com tudo, mas o Yanti conseguiu bloquear o ataque com a espada, só que ao fazer isso, percebeu uma coisa estranha. O corpo do Zhao já estava diferente, ele estava infectado, só que algo não batia. Minutos atrás, ele ainda estava falando normalmente. Yanti pensou que talvez a mutação variasse de acordo com a constituição física da pessoa, e como guerreiros tinham uma constituição maior, isso explicava porque ele ainda conseguia agir normalmente. Sabendo disso, Yanti entendeu que precisava acabar com ele antes que a transformação estivesse completa. Se preparou e num único movimento preciso e veloz, desferiu um golpe que destruiu o extintor e fez um corte gigantesco no corpo do Zhao, que caiu morto no chão sem nem ter tempo de reagir. Yanti ficou ali parado, sem qualquer remorso pelo que acabou de fazer, mas os outros estavam em choque. Acabaram de ver alguém sendo eliminado por outro ser humano. Luxin ficou em silêncio e quando percebeu que ele estava olhando, desviou o rosto. Yanti pensou que às vezes, o único jeito de ensinar alguém é mostrando a verdade de forma direta, e agora esperava que ela nunca mais esquecesse as consequências de agir feito uma idiota. Mesmo assim, ele sabia que causar medo nos outros podia ser mais vantajoso do que dar uma explicação. Então olhou pro grupo todo e perguntou com frieza se mais alguém ali estava pensando em pegar Luxin. Na hora, todo mundo ainda apavorado disse que não, que só queriam sobreviver. Com isso, Yanti
guardou a espada e mandou que a Lu Xing curasse os ferimentos de todos. Ela começou a usar a habilidade e disse pra amiga que era a primeira vez que curava alguém, e se sentisse qualquer coisa estranha era pra avisar na hora. Enquanto isso, Yan Ti analisava um computador sobre a mesa. Lembrou que todos os meios normais de comunicação estavam fora do ar. Pegou o celular e sabia que a única forma de se comunicar era usando o canal global do jogo, mas também achava que não era o único com essa ideia. Ao abrir o sistema global, se deparou com milhares de mensagens. A maioria era de pessoas pedindo ajuda, dizendo que estavam presas e desesperadas. Ainda sem entender muito bem como tudo funcionava, Yan Ti viu o painel e pensou que os únicos atributos não combatentes que valiam a pena usar o bônus de 10 vezes naquele momento eram os pontos em compatibilidade. Os outros atributos pareciam simples, mas ele ficou intrigado, tentando entender o que significava combatibilidade. Também lembrou do bônus de 100 vezes, que era uma skill diferente, e que não podia desperdiçar sem saber o verdadeiro potencial do jogo, já que assim que o estágio de aquecimento acabasse, novos atributos surgiriam e esse talento poderia ser ainda mais útil. Então por hora, decidiu aplicar os 10x nos pontos. O sistema confirmou a atualização, informando que agora os pontos ganhos seriam multiplicados por 10. Yan Ti ficou animado, já pensando como isso o deixaria mais forte do que qualquer um. De repente, o estômago da Lu Xing começou a roncar sem parar. Ela achava que era por causa da energia que a magia consumia e que estava faminta. Yan Ti sabia que não tinha nada para comer ali na sala e se ficassem presos ali por mais tempo, iriam morrer de fome. Ainda faltavam 20 horas até os chamados players chegarem. Ele tinha certeza que, quando isso acontecesse, a Estrela Azul veria um massacre ainda mais brutal do que os zumbis. Ao pensar nisso, Yan Ti invocou sua espada de novo. Sentia que precisava aproveitar cada segundo antes que o estágio de aquecimento acabasse, ganhando o máximo de pontos possível. Assim que começou a andar em direção à porta, o clima na sala ficou tenso. Todos olharam assustados, se perguntando se ele estava mesmo pensando em sair. A Jardia foi a primeira a reagir, dizendo que ele só podia estar louco. Lá fora tinha uma horda de zumbis e se ele abrisse aquela porta, todos iriam virar comida na hora. Mas Yan Ti nem se abalou, apenas mandou que saíssem da frente. Percebendo que não ia conseguir convencê-lo, Lu Xing tentou argumentar. Disse que sair era arriscado demais e que finalmente eles tinham achado um lugar minimamente seguro. Só que ele foi direto, disse que sem comida e apenas se escondendo, a morte deles já estavam garantidas. Então ia fazer o que podia para eliminar os zumbis. Se os outros preferissem esperar a morte ali dentro, que ficassem à vontade. Jardia respondeu que para ela, esperar a morte era mais seguro do que ir lá para fora. Os outros concordaram, falando que com aquela quantidade de zumbis, era loucura tentar sair. O garoto respondeu que ele ao menos tinha uma espada e podia se defender, diferente deles que não tinham como resistir a um ataque. Lu Xing insistiu mais uma vez, pediu para que ele esperasse só mais um pouco, dizendo que os militares provavelmente apareceriam, que o melhor a fazer era esperar o resgate. Mas Yan Ti, considerando que sabia sobre o jogo e o apocalipse, achava que isso era improvável. Só que, de repente, um som forte começou a se aproximar. Todos se calaram e olharam assustados, tentando entender o que estava acontecendo. Logo viram vários caças voando pela cidade, acompanhados por um gigantesco navio voador do quartel da Aliança. Uma transmissão começou. Um homem chamado Zhao Liang se apresentou como líder do terceiro time de avanço. Pediu para que os humanos da Estrela Azul não perdessem a esperança. Ele anunciou que 10 equipes militares tinham sido enviadas para o resgate e garantiu que a situação estaria sob controle em até 3 horas. Recomendou que todos fossem para o terraço ou para lugares altos, dizendo que a ajuda estava a caminho. Vendo aquilo, muita gente que estava à beira do desespero começou a se animar. Finalmente, uma luz no fim do túnel. Zhao Liang continuou dizendo que quem não conseguisse alcançar esses locais deveria se esconder e aguardar o resgate. Uma garota que ouvia tudo se emocionou. Acreditava que a salvação finalmente estava chegando. O líder reforçou que todos deveriam tentar se manter seguros, evitar ao máximo a infecção e confiar nos militares porque eles jamais abandonariam o povo. Animados, os colegas de Lu Xing olharam para ela e disseram que ela estava certa desde o começo. Os militares realmente tinham aparecido. Ela ficou aliviada, como se estivesse tirado um peso do peito. Mas a transmissão foi brutalmente interrompida. De repente, uma energia vermelha completamente estranha surgiu do nada. Uma voz ameaçadora ecoou, dizendo que interferências não seriam toleradas. No mesmo instante, a aeronave foi atingida e explodiu em pleno ar. A cena chocou a todos. Ninguém entendeu o que tinha acabado de acontecer com a tão esperada ajuda. A explosão foi tão forte que destroços caíram por toda a cidade. Prédios começaram a desmoronar um atrás do outro, levando junto centenas de pessoas que lutavam pela vida. E no pior azar possível, um dos prédios atingidos colidiu direto com o edifício onde o Yan Ti e os outros estavam. Tudo começou a tremer, até que o prédio deles também começou a desabar. Durante a queda, Yan Ti cravou sua espada no chão com todas as forças, conseguindo se segurar junto com a Lu Xing. Mas infelizmente,
os outros não tiveram a mesma sorte e acabaram caindo. Luxin, desesperada, gritava pedindo pra ele não soltar. Yanti se segurava com toda a força, enquanto um pensamento passava pela sua cabeça. Aquilo era só o começo, o verdadeiro inferno estava apenas começando. De repente, o sistema informou que, para garantir a sobrevivência do maior número possível de NPCs, suprimentos foram espalhados e precisavam ser encontrados para que conseguissem continuar vivos. Ao ouvir aquilo, Yanti começou a pensar em um plano para sair daquela situação. Logo em seguida, avisou a Luxin para se preparar para pular quando ele contasse até 3. Ela ficou apavorada com a ideia e disse que mesmo que sobrevivessem à queda, iriam acabar muito feridos. Mas Yanti nem deixou ela terminar de falar e simplesmente se soltou. Durante a queda livre, Luxin gritava desesperada, mas Yanti, graças à sua velocidade, começou a saltar pelos escombros com facilidade, conseguindo pousar em segurança com ela nos braços. Assim que os dois estavam a salvo, Yanti ainda segurava Luxin. Ela ficou envergonhada, mas agradeceu por ter sido salva. Logo depois, ele a colocou no chão e foi caminhando até uma caixa de suprimentos que estava bem à frente. Quando viu a caixa, Luxin percebeu que tinham conseguido encontrar os suprimentos e começou a pensar que o Yanti tinha escolhido pular justamente naquele ponto para conseguir pegar a caixa. E mesmo naquela situação difícil, ele ainda estava correndo atrás do que precisava, o que fazia ela acreditar que a capacidade de adaptação dele era realmente absurda. Só que de repente, um zumbi apareceu bem na frente deles e pegou o Yanti de surpresa. Mas por sorte, ele teve reflexo rápido e conseguiu bloquear o ataque com a sua espada. Em seguida, tentou contra-atacar com um corte, mas o zumbi desviou, então ele recuou para tentar pensar em como agir. O problema é que aquele zumbi começou a fazer muito barulho e isso acabou chamando a atenção de vários outros que estavam por perto, e em pouco tempo, os dois estavam cercados. Luxin, assustada, perguntou o que deveriam fazer naquela situação, e Yanti respondeu que tinham zumbis demais e que por isso ela não deveria segui-lo. Disse que o melhor era se separarem, mas Luxin ficou ainda mais preocupada e perguntou o que ela deveria fazer se os zumbis focassem só nela. Mesmo assim, Yanti avançou para cima deles, mandando ela correr, e derrotou o primeiro zumbi com facilidade. Logo, o sistema notificou que ele recebeu 100 pontos por eliminar um zumbi de nível 1. Ele ainda gritou para Luxin se ela se lembrava do que ele tinha falado e continuou correndo no meio dos zumbis. Ela então obedeceu e começou a correr desesperada, com vários zumbis indo atrás dela. Enquanto fugia, gritava dizendo que não sabia como se livrar deles, enquanto Yanti continuava limpando os zumbis do lado dele. Depois de um tempo correndo, Luxin acabou reencontrando com Yanti, que ainda tirou sarro dela dizendo que ela até que corria bem. Na sequência, ele avançou com a espada e fatiou 3 zumbis que estavam atrás dela no piscar de olhos. O sistema mostrou que ele recebeu mais 300 pontos pela eliminação. Assim que derrotou aqueles, perceberam que mais zumbis estavam se aproximando, mas o Yanti nem esperou e já partiu pra cima deles, passando no meio que nem um raio e cortando todos que apareciam no caminho sem nenhuma dificuldade. Depois de derrotar os últimos, a poeira começou a baixar e a Luxin, que assistia tudo, suspirou aliviada, achando que finalmente teria um pouco de paz. Yanti ficou impressionado com o boost de 10x que estava recebendo e pensava que aquilo até parecia trapaça. Também ficou refletindo por que não mandaram pra ele uma arma portátil, já que até uma arma proibida não foi um problema pra sua família. Mas logo seus pensamentos foram interrompidos quando percebeu que quase tinha se esquecido dos suprimentos. Foi até a caixa, retirou os escombros de cima e na hora o sistema informou que ele recebeu 1000 pontos por ter encontrado os suprimentos. Yanti ficou surpreso com aquela mensagem repentina e abriu o quadro de pontuações para verificar. Quando olhou a lista de ranking atual, percebeu que estava na mesma lista que o Fengan e o Wen Jin, que são atualmente os maiores contribuidores da Aliança Humana. O Fengan é conhecido como o Deus da Guerra, foi promovido como herói civil e lidera a Legião da Aliança, acumulando grandes conquistas. Já o Wen Jin é o porta-voz da Aliança. Além de ser o patriarca da família Wen, uma das 7 grandes famílias da Aliança, é reconhecido como o cérebro do Congresso. Yanti pensou que, mesmo que o apocalipse tivesse chegado, enquanto a humanidade tivesse aqueles dois ao lado deles, ainda existia esperança. Também entendeu que conseguir 3000 pontos só matando zumbis era praticamente impossível, mas com tantos soldados de elite sob o comando daqueles dois, fazia sentido eles conseguirem muitos pontos pegando suprimentos e eliminando inimigos com eficiência. Foi então que o sistema perguntou se ele queria permanecer anônimo no ranking. Yanti achou melhor manter seu nome escondido, porque estar listado junto com os mais fortes da Estrela Azul com certeza chamaria muita atenção. Logo em seguida, Luxin se aproximou e perguntou o que tinha dentro da caixa de suprimentos. Yanti respondeu que ainda não sabia e começou a abrir para descobrir. Assim que a caixa foi aberta, o sistema notificou que ali havia uma poção de vida, um boost de força, um antídoto e uma lâmina afiada. Ao ver os itens, Yanti ficou animado por serem itens médicos. Pegou a poção de vida e pensou que com ela conseguiria curar ferimentos leves com facilidade. Também refletiu que talvez não precisasse mais da Luxin, já que ela não sabia lutar e até agora
agora só tinha atrapalhado. Mas de repente, ele sentiu uma presença se aproximando, e com seus reflexos, conseguiu bloquear o ataque de um zumbi que veio em sua direção. Mas esse zumbi parecia bem mais forte que todos os outros que ele já tinha enfrentado. Diante disso, pediu para Luxin se afastar e se proteger. Enquanto ela corria, ainda pediu para ele tomar cuidado também. Yanti fez com que a zumbi soltasse a espada que estava presa nas garras dela, e no mesmo instante já mandou um ataque direto. Só que a zumbi foi rápida o bastante para esquivar e ainda começou a recuar. Isso deixou Yanti bem atento à velocidade dela, que era impressionante. Logo em seguida, ela contra-atacou tão rápido que até surpreendeu Yanti. Ele conseguiu desviar das garras afiadas por pouco. O ataque foi tão forte que o impacto causou um baita estrago no local. Mesmo assim, Yanti conseguiu se afastar e manter uma certa distância, tentando pensar em algum plano para conseguir derrotar aquela ameaça. Enquanto avaliava a situação, ele pensava que, apesar do tamanho da zumbi ser parecido com a da Luxin, o poder dela era muito maior do que os outros zumbis. Chegou a se perguntar se ela tinha sofrido alguma mutação e se era algum tipo de monstro acima do nível 1. Achando aquela situação bem complicada, ele decidiu pegar uma poção do inventário. O sistema informou que ele usou uma poção de combate explosiva e todos os seus atributos de combate aumentaram em 20% por 10 segundos. Isso fez o Yanti ficar indignado, pensando como uma poção dessas podia durar tão pouco tempo e ainda reclamando da qualidade duvidosa daquilo. Mas nem teve tempo para continuar reclamando, a zumbi já estava avançando de novo. Então ele se preparou, pensando que mesmo fraca, aquela poção era melhor do que nada. Na sequência ele conseguiu acertar um golpe direto, atravessando o ombro da zumbi, que gritou alto de dor. No mesmo instante, ela segurou a espada com uma das mãos e com a outra atacou usando as garras. O golpe acertou o rosto do Yanti, deixando um corte. Isso fez a Luxin começar a ficar preocupada com o estado dele. Só que a zumbi não parava, continuava atacando sem parar, enquanto o Yanti tentava manter distância empurrando ela com a espada. Mas quem estava ganhando a força era ela, e acabou empurrando o Yanti contra a parede, deixando ele em uma situação difícil. Enquanto ela se aproximava cada vez mais, Yanti percebeu que o efeito da poção já tinha acabado, e ficou pensando que se tivesse conseguido pegar todos os suprimentos antes, talvez agora teria uma chance melhor contra ela. Olhando para a caixa de suprimentos, ele começou a procurar uma brecha para chegar até ela, mas a zumbi ficou ainda mais furiosa e continuava gritando sem parar. Sem ver outra saída, Yanti mandou um soco direto na cara dela e puxou a espada que ainda estava cravada no ombro dela. Aproveitou essa abertura e disparou correndo até a caixa de suprimentos. Só que enquanto corria, percebeu que a zumbi estava quase te alcançando. De repente, duas poções foram arremessadas na direção dele e Yanti conseguiu pegá-las ainda em movimento. Olhou pro lado surpreso e viu que foi a Luxin quem jogou as poções, depois de correr até a caixa para tentar te ajudar. Logo depois, ela levantou uma espada e tentou chamar a atenção da zumbi. Enquanto o monstro corria atrás do Yanti, ela continuava gritando, tentando fazer com que a criatura focasse nela para ganhar tempo. Mesmo gritando com tudo, a zumbi ignorou completamente a Luxin, o que fez ela chorar. Aquela reação fez a zumbi parar um pouco, sem entender nada, mas isso acabou ajudando. Aproveitando essa brecha, Yanti usou rapidamente as duas poções, e nesse momento, percebeu que mesmo com todos os defeitos dela, a Luxin ainda era útil nas horas certas. Quando a zumbi voltou a focar nele, já era tarde demais. Uma energia intensa começou a transbordar do corpo dele, e a zumbi ficou surpresa com aquilo. O sistema notificou que ele usou outra poção de combate explosiva, aumentando novamente os atributos em 20% por 10 segundos, e também usou uma poção de vida que reduzia a dor em 80% pelo mesmo tempo. A aura dele mudou completamente, e apontando a espada direto para a zumbi, pensou que era a hora de usar aqueles 10 segundos da melhor forma possível. Ela avançou com tudo, mas o Yanti também foi para cima, determinado a finalizar tudo de uma vez. A velocidade dele foi tão absurda que quando a zumbi percebeu, ele já estava atrás dela. Num piscar de olhos, preparou o ataque com força total e mandou um corte certeiro nas costas da zumbi. O golpe foi tão poderoso que partiu ela ao meio. Logo depois, Luxin se aproximou perguntando se ele estava bem e ativou a luz sagrada para curar os ferimentos do Yanti. Enquanto o corte no rosto dele ia se fechando, ele ficou impressionado ao ver como a Luxin tinha evoluído rápido. Enquanto curava ele, ela pensava no quanto o Yanti era forte. Mesmo podendo ter ido embora depois de pegar os suprimentos, ainda assim decidiu voltar para salvá-la. Pensando em tudo que ele tinha feito por ela, Luxin se motivou a também se esforçar para ajudar. Depois de curar todos os ferimentos, Yanti ficou surpreso com aquela magia tão quente e acolhedora, entendendo que um curandeiro podia ser muito mais valioso do que qualquer caixa de suprimentos. Em seguida, ele foi até a caixa, pegou uma lâmina que estava lá dentro e disse para Luxin que ela deveria ser a responsável por finalizar a zumbi, cravando a adaga direto no coração. Ela ficou meio confusa, querendo saber por que tinha que fazer isso, mas Yanti explicou que o futuro era incerto e que a coisa mais importante naquele mundo era se tornar mais forte. E além dele, ela também precisava de pontos. Pegando a adaga,
Lu Xing pensou que ele tinha razão, que precisava sim ficar mais forte para não depender dele para sempre. Então, com isso em mente, começou a se aproximar da zumbi, tentando reunir coragem, até que finalmente levantou a lâmina e cravou bem no coração dela. Depois de puxar a lâmina e terminar o serviço, o sistema notificou que a Lu Xing derrotou um zumbi de nível 5 e recebeu 500 pontos. Como recompensa extra, ganhou também uma cura de nível 1 de alvo único com efeito terapêutico. Animada, ela se virou para ele agradecendo, contando que conseguiu 500 pontos e uma nova habilidade de cura. Quando ouviu aquilo, Yan Ti ficou completamente arrependido. Não esperava que valesse tanto, e chegou até a pensar que se tivesse usado o bônus de 10x, teria ganhado 5.000 pontos. Com isso, já estaria liderando o ranking e pronto para derrubar o deus da guerra e o presidente da Assembleia. Yan Ti ficou resmungando que, além dos pontos, ela ainda ganhou uma nova habilidade, e começou a se perguntar se ainda teria algum zumbi de nível 5 sobrando por ali. Lu Xing não entendeu nada e perguntou o que estava acontecendo, mas Yan Ti, meio sem graça, apenas disfarçou dizendo que estava um pouco cansado. Depois disso, ficou pensando que precisava manter essa curandeira perto dele. Caso contrário, logo apareceriam vários aproveitadores tentando se aproximar das habilidades dela. Logo ele se levantou, dizendo que os suprimentos tinham acabado e que agora o ideal seria encontrar um lugar seguro para descansarem. Assim que começou a andar, Lu Xing chamou ele e disse que conhecia um lugar perfeito para isso. Depois de algum tempo caminhando por uma boa parte da cidade, eles atravessaram alguns becos escuros até saírem numa rua onde havia vários zumbis mortos espalhados pelo chão. Na hora, Lu Xing comentou com Yan Ti que parecia que uma batalha intensa tinha acontecido ali, e que talvez fosse bom tomarem cuidado, já que ainda podia haver zumbis escondidos. Yan Ti começou a observar a rua e perguntou se o abrigo que ela tinha comentado ficava do outro lado da comunidade Bahia Verde e se lá era a casa dela. Na hora, Lu Xing ficou surpresa, perguntando como ele sabia disso. Yan Ti explicou que já tinha ouvido os colegas de trabalho perguntando o tempo todo onde ela morava e que ele não era idiota, então acabou deduzindo. Lu Xing ficou toda sem graça e respondeu que tinha seus motivos, que queria sim ir pra casa ver se seus pais estavam bem, mas garantiu que não mentiu sobre os suprimentos. Disse também que sua mãe era uma acumuladora, principalmente quando se tratava de frutas e vegetais, que vivia trazendo um monte da fazenda e guardando tudo no sótão, e que isso seria o suficiente para sustentar eles por um bom tempo. Toda tímida, Lu Xing comentou que, se ele quisesse, podia ficar na casa dela também. Até disse que poderia apresentar seus pais. Mas Yan Ti ficou em silêncio. Pensava que já tinham chegado longe demais para desistir agora. Ele também notou que os zumbis nos arredores já tinham sido eliminados, então talvez aquele momento fosse ideal para transformarem aquela visita em uma busca por suprimentos. Depois de pensar por alguns segundos, ele disse que podiam ir. Lu Xing ficou animada com a resposta e tomou a frente, mandando ele seguir ela. Mas antes que ela se afastasse, Yan Ti segurou o braço dela e perguntou se ela se lembrava do que ele vivia repetindo para ela. Cheia de confiança, Lu Xing respondeu que sim. Repetiu que no apocalipse, além dos zumbis, existem 3 tipos de pessoas que eles precisam evitar ao máximo. O primeiro tipo são aqueles que já sabiam lutar antes do apocalipse. Mesmo que tenham os mesmos atributos dos outros, são naturalmente mais fortes. Em especial a classe assassino, que além da experiência, ainda recebem um bônus em habilidade. O sistema explicou que os atributos principais dos assassinos são a agilidade e a força. Em combates corpo a corpo, eles ainda ignoram 15% da defesa do inimigo. O segundo tipo são os atiradores. Nesse início, onde todo mundo ainda tá no nível 1, um único tiro pode ser o suficiente para matar. O sistema informou que o atributo principal dessa classe é a agilidade, seguido do espírito. Além disso, quando atacam de longe, ainda ganham um bônus de 25% na chance de acerto. Isso faz deles inimigos extremamente perigosos, e o melhor a se fazer quando encontrar um é fugir na hora. O terceiro tipo são os domadores de feras. Eles nem precisam lutar diretamente, já que podem mandar suas criaturas fazerem isso por eles. Nessa fase inicial, são praticamente reais. O sistema explicou que os atributos principais deles são constituição e espírito, e que cada vez que eles apresentam uma fera, a constituição aumenta 3% e o ataque da criatura também sobe 3%, podendo acumular até 3 vezes. Enquanto caminhavam, Lu Xing comentou que, olhando assim, metade das 6 classes básicas eram perigosíssimas, e perguntou se eles eram realmente tão fortes. Yan Ti confirmou que sim, e ainda disse para ela ter cuidado dobrado com os atiradores, porque se entrasse em conflito com um deles, provavelmente nem teria tempo de reagir. E foi só ele terminar de falar isso, que apareceu um ponto vermelho bem no meio do peito dele, à luz de uma mira de sniper. Na mesma hora, o coração dele gelou. O tiro foi disparado quase em seguida, mas Yan Ti conseguiu se jogar pro lado e escapar por muito pouco. Ele ficou surpreso e já entendeu de cara, era um atirador. Lu Xing também ficou assustada, sem saber de onde tinha vindo aquele disparo. Yan Ti então entendeu que o atirador estava escondido entre alguns carros militares que formavam uma espécie de barricada. O sujeito estava bem posicionado e logo se comunicou com alguém chamado Capitão Han, dizendo que havia avistado 2 zumbis
zumbis na parte sudeste da área A. Ao confirmar que realmente era um atirador, Yanti sentiu um arrepio. Era exatamente o tipo de pessoa que ele mais queria evitar. Ele e a Lu Xing levantaram as mãos rapidamente, avisando que não eram inimigos, e pediram para não atirar, dizendo que só estavam de passagem. O atirador mandou os dois ficarem parados, se não quisessem levar um tiro, e exigiu que provassem que ainda eram humanos. Yanti ficou sem saber o que fazer e como poderia provar algo assim. Foi aí que um zumbi começou a se arrastar bem na frente dele, e ele teve uma ideia. Partiu pra cima e cortou a cabeça da criatura na hora. O sistema informou que ele recebeu 100 pontos pela eliminação. Yanti pensou que só fez aquilo pra provar que não era um zumbi, mas ficou empolgado. Aquilo era uma maneira bem fácil de ganhar pontos. Enquanto limpava mais um zumbi, ele gritou pra Lu Xing não ficar parada e mandou ela aproveitar a chance para garantir alguns pontos de graça também. Ela pegou sua adaga e foi logo eliminando um zumbi que estava quase morto. E os dois não pararam por aí. Começaram a acabar com todos os zumbis que encontravam pelo caminho. O atirador, vendo aquilo, se irritou, levantou e gritou pro Yanti levar logo a namorada dele e parar de roubar os pontos dos outros. Quando ouviram ele falar aquilo, Yanti ficou meio sem graça. Já a Lu Xing ficou completamente vermelha de vergonha. Logo em seguida, o atirador chamou uma mulher e mandou ela verificar se os dois não estavam feridos ou infectados. Yanti ficou mais sério naquele momento. Observou os outros membros do grupo e percebeu que a maioria ali era formada por atiradores e magos. Também havia cavaleiros, guerreiros e até domadores de feras, todos bem posicionados. Era uma equipe muito bem organizada para esse começo de apocalipse. Na mesma hora, ele deduziu que o líder deles devia ser um profissional ou talvez até um militar. Depois da inspeção, a mulher informou ao vice-capitão que os dois estavam limpos, sem ferimentos e sinais de infecção. O atirador riu, dizendo que eles tinham dado muita sorte em não terem sido infectados e ainda esbarrarem com a equipe de contenção. Yanti, curioso, perguntou se ele era policial. O atirador confirmou, explicando que quando o apocalipse começou, uma horda de zumbis invadiu o centro da cidade. Então o Capitão Han liderou o grupo e tomou o quartel do exército, armando uma linha de defesa para começar a evacuação. Disse também que todos os sobreviventes das áreas próximas já tinham sido evacuados e que eles iriam sair em breve. Comentou que os dois eram bem sortudos por terem chegado ali antes da partida. Ao ouvir isso, Yanti entendeu por que havia tantos corpos de zumbis na região e nenhum sinal de humanos. Nesse momento, alguém começou a se aproximar. Todos viraram e bateram continência. Era o famoso Capitão Han. Ele se apresentou, perguntando se aqueles eram os dois sobreviventes que ele tinha ouvido pelo rádio e perguntou como eles conseguiram chegar até ali. Lu Xing respondeu educadamente, dizendo que era um prazer em conhecê-lo. Revelou que eles eram da comunidade Baía Verde e perguntou se ele sabia como estava a situação por lá. Contou também que sua família provavelmente ainda estava naquela região. O Capitão Han explicou que a Baía Verde era considerada uma zona de alto risco e que se a família dela ainda estivesse lá, infelizmente não havia muito que pudesse ser feito. Ao ouvir aquilo, Lu Xing ficou assustada. Estava visivelmente preocupada com sua família. Yanti se aproximou dela, percebendo o olhar de desespero no rosto da garota. Então ele falou com o Capitão Han, dizendo que não era justo afirmar algo assim num momento em que as pessoas ainda não conseguem se comunicar, e questionou como ele podia ter tanta certeza de que não havia mais sobreviventes por lá. O vice-capitão ficou irritado com o tom do Yanti e perguntou se ele estava desafiando o capitão, mas o Han mandou o cara relaxar. Explicou que tinha mandado mensagens pelo canal global para avisar os sobreviventes sobre a localização deles. No começo, algumas pessoas da Baía Verde até responderam, mas já fazia meia hora que já não tinham mais sinal. Disse também que uma boa parte dos zumbis que chegaram naquela área vieram justamente de lá. Isso fazia acreditar que aquela parte da cidade já tinha sido completamente tomada. Ainda afirmou que mesmo que Yanti tivesse uma arma, não conseguiria lidar com tantos zumbis sozinho. Yanti ouviu tudo em silêncio, sem saber o que responder. O Capitão Han finalizou dizendo que estava apenas tentando evitar que eles corressem riscos desnecessários, e que provavelmente, se suas famílias estivessem vivas, gostariam que eles continuassem vivos também e não morressem à toa. Diante dessas palavras duras, Yanti ficou pensativo. Sentiu que o capitão estava certo. A família da Lu Xing talvez já tivesse se transformado. E o que mais o assustava era pensar que ela poderia não estar preparada para lidar com isso. Mas de repente, um som alto começou a ecoar, se aproximando rapidamente da posição deles. Todos se viraram imediatamente. Um dos soldados apareceu correndo, trazendo más notícias. Disse que algo estava vindo do norte e não era um zumbi. Na hora, Yanti ficou paralisado, sem entender o que estava vendo. Quando olhou direito, ficou chocado. Era um grupo gigantesco de animais correndo na direção deles. E quanto mais eles se aproximavam, mais claro ficava. Eram porcos zumbis. E esse foi mais um episódio que vai ficando por aqui. Se querem a continuação dessa obra, já deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta bastante pedindo a próxima parte. Se quiser fortalecer ainda mais, clique em Seja Membro, que isso ajuda demais o nosso canal. Aproveita para assistir as outras obras insanas que estão aparecendo na sua tela, que tem muita coisa boa no canal. O vídeo vai ficando por aqui, valeu, tamo junto e até o próximo episódio.